Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora conferindo se está gravando tudo direitinho, está sim? Tratando agora do vídeo para trabalharmos um pouquinho com a nossa atividade fórum, também vinculada à nossa disciplina de Geografia Aplicada à História, ok? Nós estamos aqui, estou gravando esse vídeo de casa, então se vocês escutarem algum barulho de bombeiro ou de cachorro latino, é normal aqui na nossa rotina, ok, pessoal? O nosso fórum trata da questão da relação da Venezuela, dessa crise política e que acabou afetando a economia, e dessa relação do Brasil, o Brasil como um país protagonista na América do Sul. Primeiramente, falando da crise, da situação da Venezuela, trazendo aí um conceito nosso da geografia, a questão da geografia política e da geografia econômica, que não é um tema que a gente trabalha de forma mais detalhada dentro da nossa disciplina, Eu, inclusive, trabalho essa disciplina no curso de geografia, tratando da diferenciação da geografia política e econômica, mas em resumo, nós percebemos que a questão da geografia econômica e geografia política está diferenciada na seguinte questão. A geografia política, a política, é a ciência que trabalha com a questão da decisão. Então, as decisões colocadas nas mãos, muitas vezes, dos nossos governantes, mas também dentro daquilo que é das nossas decisões quanto cidadãos, vão gerar impactos esses de ordem social e que pode ser na questão econômica. E pensando na economia, pessoal, como uma ciência que é social, tá? A economia não é uma ciência só financeira exata. Pelo contrário, ela é a ciência que se preocupa, a questão da geografia econômica e da economia se preocupa com a questão da produção, da geração de riquezas, da presença dos recursos naturais com vistas a suprir as necessidades da sociedade. Então essa é a principal visão da economia. Então olha o que acontece com a Venezuela, decisões políticas, sem aqui querer fazer qualquer crítica à direita, à esquerda, partido político, não é isso, são decisões políticas que levaram a Venezuela, que apesar de ser, olha aí uma informação super importante e estratégica, o único país da América que participa da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Venezuela é o país americano, de todas as Américas, que mais produz petróleo, que tem a reserva de petróleo mais acessível. Então, olha que país estratégico. E apesar de ter essa riqueza natural tão grande, enfrenta uma crise econômica, é claro, influenciada por escolhas políticas internas e também por pressões políticas externas, ok? Deixo até aqui para a gente poder fazer mais reflexões sobre isso, até onde os Estados Unidos, parece que historicamente ele não se interessava tanto na Venezuela e tem se interessado tanto, não é? Um país grande produtor de petróleo, vivendo um momento de fraqueza, agora inclusive interna, me parece muito interessante. Aqui eu aproveito para indicar um filme para vocês, que é um filme aí recente que eu assisti, o nome dele é Vice, que ele trata basicamente da história do vice-presidente dos Estados Unidos durante o período Bush, do George W. Bush, e que ele vai falar de todas as questões vinculadas à guerra do Iraque, aos bastidores de tudo isso, ok, pessoal? Então, é um filme que vale a pena refletir sobre ele e tentar refletir, olhando aqueles bastidores, o que aconteceu com o Iraque, tentar pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a Venezuela. E o Brasil nessa história? O Brasil é um país que sempre teve uma relação muito boa com a Venezuela, independente de questões partidárias ou políticas. A Venezuela já fez parte com parceria no Mercosul, sempre foi um país com o qual tivemos relações diplomáticas interessantes e agora trabalhamos com a questão de até, quem sabe, fechar fronteiras para que os venezuelanos não venham para cá. É claro que são decisões que precisam ser tomadas. O Brasil, dentro da sua estrutura, já temos dificuldades, já temos algumas crises, já temos questões de desemprego e realmente uma outra população, também em crise, também em situação de vulnerabilidade, adentrando em nosso país, é sim uma preocupação, dentro da nossa questão política, da nossa questão até mesmo de assistência social e tudo mais. Isso eu falo porque, como eu já disse para vocês, eu trabalho na assistência social aqui no município de Maringá. A gente tem recebido aqui em Maringá muitos haitianos, já tem algum tempo, que é um outro caso, uma outra situação de migração. E a gente sabe como isso acaba sobrecarregando, sim, em partes dos serviços públicos, acaba trazendo para um sistema que já falta
falta emprego para, né, uma boa parte da população, em especial aquela que tem menos qualificação, e você tem mais pessoas concorrendo com isso. Então nós temos essas questões a se pensar de forma estratégica, mas é também de se refletir para um país que nós sempre tivemos as nossas fronteiras abertas. Nesse momento a gente começa a ter aí, a se falar de fechar fronteiras e de ter essas situações, né? Em que lado o Brasil está internacionalmente pensando, né? Que posicionamento nós estamos tomando em relação à Venezuela? E quais são as questões aí históricas e geográficas que influenciam isso? Pessoal, esse fórum é um momento de discussão que dá pra gente falar de muita coisa, e com certeza mais no futuro nós vamos olhar para trás, vai ter algum filme, algum documentário, assim como eu disse desse filme Vice, que vale super a pena assistir, que nós veremos os bastidores dessas histórias. Nós estamos vendo literalmente a história sendo construída, pessoal. Espero que tenha ajudado, espero que esse fórum então seja de grande produtividade, discussão e reflexão sobre um tema tão atual. Valeu, pessoal. Obrigada.